Fala, meus amigos, beleza? Vou testar um formato novo aqui de conteúdo hoje. Eu vou reagir a um próprio vídeo meu. Muita gente fala sobre uma entrevista que eu fiz com o Pondé, né? Eu tive a honra de poder fazer uma conversa com um cara que eu admiro muito. E nessa época eu nem tinha podcast ainda. Eu tinha um projeto que tinha um outro nome, eu coloquei o nome de Sobretudo. Nem era entrando na mente podcast ainda. E aí eu tive a sorte de conseguir entrevistar o Pondé lá no escritório dele e tal. Ele estava lançando um livro na época que chamava Filosofia do Cotidiano. E tem muita gente que me pergunta sobre isso, fala, pô, você entrevistou o Pondé, não sei o que lá, como é que você teve coragem? Coisas assim, né? E eu acho muito legal o feedback das pessoas. Tem gente que pergunta se ele é legal, se tal, fala sobre a postura dele. Tem gente que me elogia, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. E aí eu falei, pô, tô na vibe de fazer uns conteúdos reagindo a algumas coisas, né? Eu curto muito conteúdo assim, acompanho os caras, o Casemiro, a galera aí que faz muito isso. Falei, pô, vou de repente fazer um teste aí, reagir à minha própria entrevista com o Pondé, minha primeira entrevista com ele, né? Creio que talvez ao longo da minha vida eu vou fazer outras. Então, vamos lá. Isso aí, se vocês vão ver aqui, eu já deixei congelado aqui na hora que começa a entrevista, né? E ele tá, ó, com uma cara boa pra mim aqui, olhando pra mim aqui. Não parece uma pessoa que está desconfortável na minha presença até então. Vamos lá. Mas eu tava num café da tarde e tava falando sobre filosofia. Uma pessoa virou pra mim e disse que ela achava que filosofia não serve pra nada. Eu queria te fazer duas perguntas. Uma é assim, qual é a sua resposta mediante essa afirmação de que filosofia não serve pra nada? E da onde vem esse pensamento de que filosofia não serve pra nada? Isso aqui é uma coisa interessante de se falar. Que eu tava uma vez num café da tarde e a gente tava falando sobre filosofia e uma pessoa disse que filosofia não serve pra nada. E aí, olha o que eu pensei. Eu pensei assim, eu já li alguns livros do Pondé, algumas coisas assim. Eu falei, cara, um dia eu vou conversar com o Pondé e eu vou fazer pra ele essa pergunta. Vou falar que filosofia não serve pra nada, que disseram isso e o que ele achava. E foi realmente o que aconteceu. Vamos ver a resposta dele. Eu talvez nem respondesse a pergunta, filosofia não serve para nada, porque é tão óbvio para que a filosofia serve. A filosofia, todo o conhecimento que a gente tem do Ocidente no Ocidente vem da filosofia. A filosofia é um exercício conceitual que ajuda você discernir coisas do mundo. Dizer. Agora, a filosofia não serve para você fazer avião. Isso é matemática. Agora, qual é a tua segunda pergunta? Para que ela serviria? Não, de onde vem essa ideia Ah, que sim, acho que filosofia não serve pra nada? da ignorância. Porque vem da ignorância, vem de um certo senso comum que acha que a única coisa só serve para alguma coisa que serve para bater prego, entendeu assim? E então acho que vem da ignorância mesmo e do fato de que digamos os usos da filosofia são usos um tanto sofisticados. Certo. Não tem a ver com aquela associação de que filosofia é um curso meio que pra vagabundo, uma coisa assim? Ah, isso já é uma coisa mais ligado ao mundo do Bolsonaro, né? Ele que botou em circulação essa ideia. Ah, quando eu deixei a medicina para fazer filosofia, ninguém associava filosofia a curso para vagabundo. Se associava filosofia a curso de gente romântica, que não pensa em dinheiro, né? Que gosta de estudar, de ficar lendo. Acho que essa ideia de que curso de humanas e filosofia é para vagabundo, eu acho que isso apareceu um pouco dentro do universo das grosserias do Bolsonaro. Eu achei muito legal a resposta dele, né, nessa questão de que filosofia não serve pra nada, porque quando ele traçou esse perfil de gente que acha que aquilo que serve pra alguma coisa é só o que serve pra bater prego, coisa assim, era exatamente o perfil da pessoa que disse que filosofia não serve pra nada. Então, assim, ele foi muito assertivo nessa resposta. Gostei muito, assim, do dele. E queria falar um detalhe que eu tinha 20 minutos pra fazer essa entrevista.
porque depois de 20 minutos, o carro do Jornal da Cultura ia chegar pra levar ele, né? Que o Pondé ficou muito tempo sendo um comentarista do Jornal da Cultura, né? Então essa entrevista é uma entrevista que eu tinha que ser rapidinho ali, tinha 20 minutos pra falar com ele. Entendi, dessa linha de pensamento. Essa tendência de uma certa direita grosseira, né? Porque nem toda direita é grosseira. Só tem valor aquilo que é mais manual, mais braçal. E nesse caso porque eles associam a filosofia a PT, essas coisas. Então, e as ciências humanas ao mundo da esquerda, então, e que todo mundo fuma maconha, né? E, sim, que é uma imagem estereotipada. Tem muito aluno que fuma maconha em humanas mesmo. Tem muito aluno que não estuda muito mesmo. Às vezes é fácil passar na disciplina, mas você vai ser um péssimo sociólogo, um péssimo filósofo. Isso daqui é interessante, que teve gente que não entendeu o que ele disse. Ele disse assim que tem muita gente que não estuda, que é fácil passar, mas você vai ser um péssimo sociólogo. E teve algumas pessoas que entenderam que ele disse que você vai ser um péssimo sociólogo, filósofo, se você fumar maconha. Não, ele não tá falando sobre isso. Ele tá falando que tem alunos que fumam, que tem gente que todo curso tem gente que fuma maconha, todo curso tem gente que é mais vagabundo, que não assiste o negócio, que, sei lá, que não assiste às aulas. E aí, na verdade, assim, como a fala ficou grudada uma com a outra, parece que ele tá criticando quem fuma maconha, não. Na verdade, assim, quando ele diz assim, se você fizer isso, você vai ser um péssimo sociólogo, ele tá dizendo para pessoas que não estudam, para pessoas que levam a disciplina de qualquer jeito. Então, se você levar a disciplina de qualquer jeito como se ela fosse fácil, você vai ser um péssimo sociólogo, um péssimo filósofo. E assim, professor, eu vejo em várias entrevistas suas, você discute um pouco qual é o papel do intelectual no Brasil, o papel do intelectual nas últimas eleições. E eu queria te perguntar, o que é para você ser um intelectual? É ser alguém que no espaço público trabalha no sentido das pessoas entenderem um pouco melhor o que está acontecendo. Isso é um intelectual. Eu tenho um repertório constituído que a maioria das pessoas não tem, porque elas estão fazendo outra coisa, e eu ponho esse repertório no espaço público, através das distintas formas de mídia, para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo no mundo. Entendi. É alguém que dedica a sua vida para esclarecer conceitos para outras pessoas. Exatamente isso. Porque o meu trabalho é adquirir e produzir esses conceitos. O trabalho da maior parte das pessoas não é isso, é fazer outras coisas que eu também vou usar na medida em que elas fazem coisas que eu uso. Remédio, avião, esse prédio. Entendi. Então intelectual não é... E o Pondé deu risada depois da afirmação dele, né? Aí eu fiz aqui um erro que é de um entrevistador iniciante, porque eu tô tão preocupado com o tempo, com as perguntas, com não sei o que lá, que ele fez uma piada e eu nem dei risada. Eu que sou um cara que gosta de piada e de dar risada, ele riu e eu, tipo, entendi, então. E na verdade, isso é um problema mais de iniciante, tô com um cara que eu sou fã ali, né? Que é, às vezes, assim... Você ficar muito ligado no script, né? Do que você tá querendo perguntar ou das coisas que você escreveu e você não tá conectado ali totalmente a ponto de tá focado ali e perceber e tal. Então ele fez a piada, eu acabei nem dando risada porque tava preocupado ali com outros comentários e outras coisas e tal. Aquele cara que lê um monte de livros. Um intelectual pode só ler livros e ficar só escrevendo livros. Eu nunca fui esse tipo de intelectual. Desde que eu fui para a filosofia, eu sempre tive a intenção de, além de dar aula, de trabalhar na mídia, especificamente escrever na Folha, porque eu sempre entendia que a Ilustrada era um espaço que pauta discussões, né? Pautava e ainda pauta discussões. Todo esse universo ao redor da Folha de São Paulo. Agora, claro, você pode ter um intelectual que só lê e só escreve, ele tem a sua função, inclusive na medida que ele escreve livros e outros intelectuais leem. Eu, no caso, sou um intelectual público. O intelectual público é alguém que faz o que eu disse. Entendi. Então,
É um conceito meio subjetivo também, no sentido assim de, vamos supor, uma pessoa que me vê com esses livros aqui pode dizer assim, o Marco é um intelectual, mas não é bem assim. O fato de alguém estar com um livro de filosofia na mão não necessariamente faz dele um intelectual. Sim. Faz dele alguém que gosta de ler. Entendi. E lê filosofia. O intelectual é uma pessoa que passa horas do dia estudando, que tem uma sistemática, que persegue certos temas, que dá atenção a um conjunto de problemas. Interessante. É um profissional. Isso é legal ele falar, porque a gente chama todo mundo de intelectual, né? Tipo, pode ver um cara com um livro na mão, fala que o cara é intelectual, e não é bem assim. Alguém que passa o dia estudando, que praticamente dedica a sua vida para esclarecer conceitos e tudo mais, né? É até uma profissão. A profissão do Pondé é ser um intelectual, é ser um professor, né? Então é muito mais do que só um cara que lê, mas é também um cara que explica e é também um cara que, de alguma forma, ele tem essa função na sociedade é, é, de apresentar novos dilemas e também de simplificar coisas que parecem complicadas, sabe? Legal. E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, existem os autores clássicos e, né, e às vezes a gente tem conhecimento desses autores através de comentaristas. Sim. Vamos supor, o cara, né, não que o seja, mas vamos supor o Freud. O cara, às vezes, ele nunca leu nada do Freud, mas ele leu comentaristas que falam sobre o Freud. Você acha isso um problema? Depende. Se você for ser um especialista, se você quer falar sobre o Freud, na Faculdade de Filosofia da USP, os professores chamavam não fazer isso de conversão ao texto. Quer dizer, conversão ao texto original. Ler o texto do autor original e não só ler o autor a partir dos comentadores. É claro que se você estivesse lendo os comentadores, isso pode encurtar o caminho. Uhum. Mas se você quiser ser uma pessoa, por exemplo, que usa o Freud para entender o mundo, você vai ter que ler o próprio Freud, além dos outros comentadores. Entendi. Porque assim, os comentadores, eles já são uma outra visão do autor, né? Ele já não é o autor puro mais, né? Não é, por isso que os professores falavam de conversão ao texto. Entendi. Justamente no sentido de que você faz uma conversão, digamos, a pureza não no sentido moral, mas a pureza do texto que o próprio autor escreveu. Alguns comentadores são fundamentais para você entender determinadas coisas. Algumas linhas de interpretação se impõem como sendo mais fortes do que outras e consideradas mais corretas do que outras. Não sei se vocês pegaram essa sacada aqui, mas a ideia aqui eu posso me contentar só em conhecer algo através do que as pessoas falam, ou eu preciso necessariamente ter um contato com a fonte original, sabe? Isso acontece muito, por exemplo, na questão do cristianismo, vamos supor. Tem muita gente que escuta o pastor dele falar sobre Jesus, mas ele mesmo não vai ler as ideias e ler o que Jesus falou, né? Então, o que ele disse assim, se você quer ser um especialista sobre algo, além dos comentadores, dos caras que explicam, você precisa ter um contato com essa fonte original, né? Com isso que ele chamou de conversão ao texto, que eu acho que muitas vezes falta, assim. A gente, sei lá, o exemplo do Freud, né? Tem até essa brincadeira de Freud explica. E aí a gente vê várias pessoas falando sobre o Freud, mas muitas vezes eu nunca fui lá e peguei um texto do Freud para ler, que seria uma experiência interessante, né? Isso é o sentido que a gente chama de fortuna crítica, que é essa fortuna de autores que debatem um grande autor. E assim, você como professor, por exemplo, tem textos que são muito difíceis de ler, né? Uhum. Vamos supor, eu conheço várias pessoas que fazem psicologia e que dizem que não conseguem ler o Lacan. Sim. Como é, assim, você como professor falando para um aluno, qual é a caminhada para o cara conseguir ler e entender esses textos? Eu li Lacan, estudei Lacan há muitos anos. Lacan, de fato, tem uma linguagem complexa porque ele tem uma espécie de experimentalismo linguístico,
em que ele quer fundir forma e conteúdo, depende. Se você é um aluno de graduação, digamos, de jornalismo, e você quer estudar psicanálise, eu não acho que você precise ser exposto a um texto do Lacan, porque você vai fazer jornalismo, você não vai ser psicanalista. Então você pode ler um texto, por exemplo, do Jacques Lamillet comentando Lacan, por exemplo, ou do Jorge Forbes, aqui em termos de Brasil, ou do Ricardo Goldenberg, ou do próprio Dunker, que são todos especialistas em Lacan. Agora, se você vai ser psicanalista lacaniano, então você vai ter que estudar o próprio Lacan, além de estudar todos esses outros comentadores importantes da obra do Lacan. Então, depende do curso e do que você está se formando. Então, se o aluno está fazendo cinema e ele quer entender a crítica da razão pura do Kant, que é outro texto muito difícil, talvez seja melhor simplesmente dar algum comentador do Kant para ele ler, e não necessariamente o próprio Kant. Entendi. E assim, na medida do que você vai conhecendo mais sobre aquele universo, esses textos vão se abrindo e se tornando mais compreensíveis? É assim o processo? Vão. Claro, é como todo processo de aprendizagem. Você vai se apropriando do repertório, vai entendendo melhor a linguagem, vai fazendo relações com textos do próprio autor que você leu antes. Você vai fazendo relação com comentadores que você leu antes. E aí isso vai tecendo uma teia de significados e vai se tornando mais profundo, mais amplo, mais fácil no sentido de ser mais familiar, mas às vezes pode se tornar mais complexo justamente que você entendeu de forma mais profunda. Interessante. Estou aqui com o seu livro, que é a Filosofia do Cotidiano, e você fala que ele é um pequeno tratado sobre questões menores, né? E muito interessante isso. Pensando nessas questões menores, você acha que isso é pouco refletido? Quando eu coloquei o título desse livro, Pequeno Tratado sobre Questões Menores, Eu acho engraçado esse jeito que ele fica com a cabeça. Eu não consigo fazer isso, né? Ele fica tipo meio assim, ó, às vezes ele fala com a cabeça meio torta, assim. A minha estrutura não me permite fazer isso, senão eu ia sair com um torcicolo. Daí eu acho interessante isso. Menores é um subtítulo irônico, porque normalmente a filosofia, ela lida com... A filosofia tem grandes questões. O que é o bem, o que é o mal, qual é o melhor regime de governo, de onde vem a soberania do rei, existe vida após a morte, existe Deus ou não. Quer dizer, só a linguagem representa como as coisas são ou não. E essas são as grandes questões. E o que eu quis dizer com a filosofia do cotidiano, o pequeno tratado sobre questões menores, é que, na verdade, as questões que mais nos afligem são menores. Caso não caso, tenho filho, não tenho, o que vale mais, amor ou dinheiro, né? Essas são as mais presentes. Essas são as mais presentes, e a ideia é que no que a filosofia poderia nos ajudar a lidar com questões menores, mas que nem por isso, mas que são as que mais nos afligem no dia a dia. São menores no ponto de vista do estudo do pensamento. Da história da filosofia. Mas são as maiores na prática. Na prática são as que mais nos fazem pensar. Interessante. E assim, Pondé, vejo que você é um crítico, no bom sentido, dos coaching. Essa ideia do surgimento dos coaching tem a ver com a preguiça de pensar, num sentido assim, de eu preciso de alguém que dê as respostas para mim já prontas? Eu não sou crítico da ideia de que pessoas em carreira, CEOs de empresa, precisem de terapias breves para ajudar a lidar com crises profissionais. O que eu critico é uma espécie de moda do coaching, e parte do pressuposto de que a prosperidade pode ser paradigma de saúde mental. E que, portanto, numa abordagem cognitiva extremamente precária e pobre, aplica fórmulas aprendidas em um workshop de 3 dias ou em livros de autoajuda sobre as pessoas. É isso que eu critico. Então, não é o coaching no sentido da sua origem, Sim, de que
Você pode ter formas de terapia breve para lidar com crises profissionais específicas, mas o coaching na sua forma ampliada, que se vende como forma de uma terapia e que entende que a prosperidade é paradigma de saúde mental, o que nunca foi. E assim, falando sobre a febre mesmo. É muito legal isso que ele falou, prosperidade como paradigma de saúde mental, né? É aquela coisa assim que vende que se você tiver dinheiro, se você ficar rico, todos os seus problemas vão se resolver. E isso não é verdade, né? Porque tem vários ricos que são depressivos e até cometem suicídio e tudo mais. E o pior, além desse discurso, é você vender um curso de 3 dias como se fosse assim, faça esse curso que você vai ficar milionário, que você vai aprender o caminho de ficar milionário, né? Então ele fala assim, né, que ele não critica o coach na sua essência, que seria o o, o coach é um técnico, né? Então, por exemplo, o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, o Instagram do Abel Ferreira é Coach Abel Ferreira, né? Então, o coach verdadeiro, ele é um técnico. Mas tem agora esses coaches de internet, com discurso muito simples e vendendo cursos de como ficar rico. Que aí, no caso, ele é um grande crítico dessa ideia, né? Ela vem de uma coisa assim, porque... Pressa. Febre do coaching, você fala. A febre do coaching. Pressa de ser feliz, pressa de ficar rico, pressa de ter solução para os problemas. Eu acho que vem de uma certa inquietação e falta de paciência de lidar com problemas que, na verdade, precisam de mais tempo. Interessante. Tem muitas coisas surgindo agora, você falou das questões menores, e aí tem coaching de tudo agora, né? Tem coaching coaching de tricô. Isso. E aí tem uns canais até que ensinam os caras a chegar nas meninas. Sei que você gosta bastante Isso está precisando mesmo. Eu sei que você gosta bastante desse tema. Por que é a mesma tendência de estar bombando esses conteúdos? É o que? As pessoas desaprenderam a serem naturais, a fazer as coisas que sempre fizeram e agora precisa alguém vir ensinar isso? Como é que é? Eu acho que é um pouco isso, é um pouco distanciamento entre as pessoas, é uma desconstrução de hábitos e costumes, nesse caso específico de homens e mulheres. Os meninos estão com medo das meninas, estão com medo que chamem eles de machista. Sim. Eles têm medo porque as meninas estão falando pra cacete, estão emancipadas e então você tem aí uma certa desconstrução de certos hábitos estabelecidos durante séculos e séculos. Então isso cria uma certa insegurança. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, existe uma expectativa de que pessoas te ensinem fórmulas para você abordar. O problema é que quando você ensina fórmulas nas redes sociais, todo mundo tem acesso a essas fórmulas e já fica ridículo, porque todo mundo sabe que elas são fórmulas. Tipo aquela coisa de não responder no WhatsApp, de demorar para responder. Uns minutinhos para mostrar que você não está fissurado na pessoa. Isso, parecer ocupado é bonito, né? Isso aí, E eu queria que você falasse também, você trata aqui sobre a questão do despertar, né? Sim, na filosofia. Essa palavra despertar, ela também é usada, uma galera assim, num sentido um pouco mais místico, sabe? Eu tive um despertar. Sei. E aí, queria que você explicasse o que seria esse despertar no ponto de vista da sua colocação mesmo no livro. Eu uso o despertar no livro de 3 formas. Eu uso despertar no sentido platônico, despertar do falso mundo material que a gente vive e a descoberta de que o mundo verdadeiro é um mundo de ideias perfeitas, daí a metafísica, que gera uma desconfiança com relação ao mundo material. Eu uso despertar do sentido cético, que também é usado pelos céticos gregos, despertar do fato de que as teorias não se sustentam. Sim. Portanto, você não deve sair por aí acreditando muito bem nas coisas. E uso despertar no sentido gnóstico, cristão, que é uma heresia no começo do cristianismo, que entendia que despertar é descobrir que o mundo foi feito por um Deus mau.
No sentido religioso em geral que você fala, inclusive na tradição protestante mesmo, despertar é uma espécie de experiência mística que faz com que você entre em contato com Deus e a partir daí então você se torna uma pessoa um tanto iluminada e despertada para uma realidade transcendente que no dia a dia você não tem. Então no livro eu não uso esse último sentido, mas esse sentido é parecido com o sentido gnóstico, apesar que os gnósticos têm outro conteúdo. É a ideia de que existe um mundo verdadeiro e você abrir os olhos para ele. Entendi. Quando você começa a ter uma noção, começa a enxergar, né? Coisas que normalmente outras pessoas não enxergariam, essa é a ideia. Interessante. Para quem não sabe, o Pondé também é muito estudado em teologia, né? Inclusive ele fez mestrado em Tel Aviv, em Israel. Então, eu sabia que ele curte um pouco esses conteúdos. Ele tem um livro que chama Os 10 Mandamentos mais um, que ele se propôs a escrever o 11º mandamento da Bíblia, fazendo uma brincadeira ali. Ele tem também um outro livro que é Espiritualidade para Corajosos. Então, como eu sabia que ele curtia esses assuntos, então por isso que eu quis inserir uma pergunta mais ou menos nesse viés, assim. Do mito lá da Da caverna, né? exatamente, Que do você Platão. usa no livro, bacana. E assim, para encerrar, professor, eu queria que você desse uma recomendação de autores atuais que valem a pena ser lidos, que você acha que eles vão continuar sendo lidos por muito tempo. Essa é a melhor pergunta que eu fiz e é uma sugestão da minha mãe. Não, não veio de mim essa pergunta. A melhor pergunta foi a minha mãe que deu a sugestão, que deu a ideia. Porque eu gosto muito quando você fala que daqui a, sei lá, uns 1000 anos a galera vai olhar pra trás e ver essa geração e ver que era tudo meio bobinho, que era tudo meio... Ressentido, que era retardado. tudo meio... Todo mundo era muito retardado e tudo mais. Tem uns autores que você acha que eles vão ficar assim, vão ser lidos por muito tempo? Autores que estão escrevendo agora é difícil dizer, porque você está perguntando por clássicos. Um autor que é lido durante muito tempo, ele é um clássico, então precisa de algum tempo. Eu acho que no universo do Brasil a gente vai continuar, por exemplo, encontrando espaço para ler Machado de Assis, porque a gente continua sabendo que a gente nunca tem certeza do que acha que sabe. A gente vai continuar tendo espaço para ler Nelson Rodrigues, porque a gente continua sabendo no fundo do coração de que o desejo nos atormenta e nos entristece. Eu acho que a gente vai continuar lendo Shakespeare. Então, entre os autores que estão escrevendo agora, eu não arriscaria nenhum, porque nenhum deles passou pelo teste do tempo. Aí ele mostrou que ele é um gênio. Eu não arriscaria dizer nenhum, porque nenhum deles passou pelo teste do tempo. Aí, irmão, pra dar essa resposta, assim, de nada, de primeira, cara, e eu achei essa resposta genial, assim, aquilo que é um clássico precisa de tempo, né? São autores que resistem ao tempo, né? São obras que resistem ao tempo, né? Eu achei muito legal, assim, muito bonita a resposta dele. Entendi. Interessante. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Marcos. Um prazer. Prazer. Entrevista bem filosófica. Obrigado. Aí, vocês viram que ele gostou da entrevista, né? Os caras que são hater aí, pessoal, vocês viram aí no final que ele gostou, porque sempre tem os haters, né? Que falou foi uma droga e tal, mas eu achei que ele curtiu, né? Quero agradecer ao professor Luiz Felipe Pondé por ter me dado essa entrevista, cara, por ter sido tão gente boa. Nessa época aí eu praticamente nem tinha o canal, na real, assim. E ele topou falar com um garoto que não tem números, que não tem relevância nenhuma na internet, que é apenas uma pessoa que gosta do projeto dele. E foi um cara muito legal, recebeu a gente, tava eu e um amigo meu, o Rafa, que foi quem gravou essa entrevista aí. E foi muito legal com a gente, assim, muito gente boa mesmo. Eu sou muito grato por essa entrevista e tenho guardado aí esse momento, né? Não só aí no YouTube e tudo mais, como no meu coração também. O Pondé sempre vai ser uma pessoa que eu respeito muito e depois de conhecê-lo pessoalmente,
mais ainda. Se você curtiu esse conteúdo, quero que você dê um like aí, se inscreva no canal e te convidar a conhecer o Entrando na Mente Podcast, que é o projeto que eu tenho feito aí, um podcast semanal, e toda semana a gente tá com algum convidado batendo um papo. Beleza? Valeu, até mais, abraço.